Olá, olá. Oi, gente. Quem tá aí? Quem tá aí? Oi. Oi, Lúcia. Ó, o Fabrício. Boa noite. Por enquanto, eu só tô falando com a câmera, né? E vocês aí que estão me vendo? Tô esperando o Michel entrar. Oiê, Júlia. Oi, Laira. A Julinha mandando tchauzinho. Ah, o Paulito Fontoura. É o Paulo que tá aqui, Paulo. A câmera tá deitada, daí eu tenho que virar o rosto, pessoal. Olha só, por favor. Liga pra Júlia, o cara não entrou ainda aqui. Oi, Matheus. Acho que não dá pra ficar de lado. Não, né? Não posso ficar assim, né? Tem que ficar esperando. O pessoal tá esperando o Michel entrar. Enquanto isso, a gente pode ir conversando aí. Tudo bem com vocês? Como é que foi o dia das crianças aí? Todo mundo ganhou pirulito hoje? Não? Tudo bom. Então eu vou, enquanto o Michel não entra, a gente vai falar um pouco então hoje sobre... Nossa pauta vai ser de novo mobilidade. Nós vamos estar falando especificamente de como a mobilidade se desenvolve nas periferias, né? O Michel vai trazer a experiência dele. Tô negociando com meu afilhado para ele dividir a grana que ele ganhou. Esse aí acho bravo que vai te dar. Não vai ser ruim de te dar dinheiro. Pediu ali? Pedi pra Ju. Nada, né? Ah, é ruim. Hoje ele pediu dinheiro pro pai dele dividir com ele. O pai dele pediu para dividir o dinheiro com ele não quis. Imagina se ele vai dividir com você. Nunca. Ninguém tira aquele dinheiro. Né? Ó, seu Ricardo. Mandar as fotinhas de criança aí pra gente ver. Ah, o Michel tá explicando que ele tá sem áudio. Vamos lá. Michel, pode entrar ali e faz o solicitar ali pra mim. Deus, o que tá acontecendo? Só um pouquinho.
Conectou, Michel? Conectou, tá me escutando aí? Boa noite. Sim. Tudo bem? Tudo Não, bem, olha tudo aí, agora, bem. agora eu tô cheio de filtro aqui, ó. Tá brilhando, mulher? Tô. Tudo bem contigo? Tudo bem com você? Tudo jóia. Nós estávamos aqui, eu já estava falando do teu currículo antes de tu chegar. Opa. Gostaria de primeiramente agradecer pela tua participação, por estar aqui conosco hoje. Nós vamos estar falando sobre temas muito ricos e acho que tu tem uma história muito legal para compartilhar conosco, né? E eu gostaria então que tu te apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre falar um pouco da tua história, né? Então, fica à vontade. Boa noite a todos. Obrigado, Ellen, pelo convite. Né, eu sou o Michel, um empreendedor periférico, né, tenho 35 anos, casado com a Aline, pai da Larissa, né, uma linda filha, que Deus me abençoou. E Que vamos idade lá, ela vamos tem? trocar ideia. Seis. Que Fez idade? 6, dia 7. Então hoje feliz Dia das Crianças para ela e feliz Dia das Crianças para o meu filho, que meu filho tem 8 anos e o meu filho tá viajando, não está aqui. Ah, ok. Então tá, feliz Dia das Crianças a todos que se sintam crianças, né? Criança é até 90 anos, é isso, Ellen? Olha, eu acho que vai até um pouquinho mais. É? Ah, Se então tá bom. bobear, vai um pouquinho mais. Eu já disse, eu quero viver um pouquinho mais para incomodar bastante todo mundo. Tem que Não tem ser, graça, tem que né? ser. É verdade. Tem que ser. Michel, 34 anos, é isso? 35 Nascido e fez dia criado no Morro 8. da Cruz. Legal. Fez agora, então? Agora, essa semana aí. Tô ficando mais Então tá velho. bom. Mas não conta pra Parabéns aí. ninguém. É. Ai, parabéns, então. Obrigado. Vamos lá. Conta para nós essa história linda dessa tua trajetória, sobre todo esse trabalho que tu está desenvolvendo e como que tu criou, então, essa empresa de comunicação, né? Para que a gente possa efetivamente conhecer essa transformação que tu faz dentro da tua comunidade hoje. Então, começou tudo em 2005, né? Na minha inocência de querer empreender, convivi com meu tio que era empresário, né? E ficava na casa dos meus tios muito tempo. E aí eu vendo a movimentação, eu acabei me perguntando o que que era, né? Isso, tipo, eles não eram empregados e tudo mais. E como que isso funcionava? Isso ficou na minha mente, ficou no meu subconsciente ali. Então, em 2005, eu tentei não, né? Tive a primeira lan house no Morro da Cruz, acabei sendo assaltado, levaram todos os meus computadores e mesmo assim eu vi que era aquilo que eu queria ser empresário de alguma forma, né? E comecei a correr atrás. Eu não sou de família tradicional de empreendedores, né? Não foi passado, mas eu tô sendo o primeiro empresário da família, eu acho, a primeira geração aí de empresários da família, e estamos tentando, né? Então, para todo empreendedor que vem de periferia, que é criado em periferia, que é acostumado, né, aquela questão da herança cultural, que nossos pais são empregados, né? Tu é um bom porteiro, então filho vai lá ser um bom porteiro e vai assim por diante, segurança, né? Negro alto, segurança e tudo mais. E eu decidi ir para o caminho oposto, assim, né? Não sabendo muitos desafios, mas aprendendo na trajetória. Eu acho que todo empresário ele aprende muito na trajetória, né? Não tenho uma experiência, tenho uma pequena experiência, mas eu creio pela minha vivência que todos aprendem praticando, fazendo, metendo a cara. Eu acho que não é diferente para ninguém, nenhum empreendedor, independente se for periférico ou não, né? Eu acho que tu aprende muito no dia a dia, né? Tu sabe que tu falaste uma coisa muito legal. Eu
agora, quando eu fiz, quando eu estava trabalhando na Carris, ali que eu tive meus 3 anos na Carris, eu desenvolvi um projeto em parceria com o Ministério Público e com a própria equipe do Poa Inquieta, que se chamou Novos Rumos. E esse projeto ele surgiu a partir de um evento que a gente foi, que era um evento só com jovens que estavam em situação de vulnerabilidade, jovens que estavam em abrigos, né? São crianças que foram abandonadas e estavam atrás do primeiro emprego. E essa colocação que tu fizeste aí com relação à questão da hereditariedade da carreira, né, que muitas vezes acaba se formando por um histórico familiar, né? Eu recebi um áudio de 2 pessoas que estavam nesse evento que me viram. Elas não acabaram não tendo contato direto comigo, porque tinha muita gente. Isso foi no final de 2018, se eu não me engano. E eles mandaram uma mensagem para mim. Tinha uma pessoa que me conhecia, e eles mandaram uma mensagem para mim dizendo que o sonho deles era ser um motorista de ônibus e que eles queriam muito me conhecer. E aí esse projeto ele nasceu a partir dessa mensagem que eu recebi. E uma das coisas que eu não é nenhuma questão de desclassificação, né, mas e sim de potencialização, de poder explorar melhor os potenciais. Eu disse para a equipe que trabalhava comigo que eu queria ver uma forma de poder ajudar essas pessoas, mostrando para elas que o mundo era muito maior do que aquilo que talvez elas pudessem enxergar, e que eu queria poder dar oportunidade para elas verem outras carreiras, outras possibilidades, para que elas pudessem se projetar naquilo em termos de futuro. E a gente fez um projeto belíssimo, belíssimo. Ele foi o projeto dos jovens aprendizes da Carris, mas ele foi focado naqueles jovens que estavam nos abrigos, né? Porque, para quem não sabe, as pessoas que estão nos abrigos com 17 anos, aos 18, elas são obrigadas a saírem do abrigo. E, geralmente, elas saem com uma sacolinha de plástico com a roupa na mão e não tem nem para onde ir. Então, a ideia que a gente teve nesse projeto era justamente poder formar um novo modelo, né, de possibilidades, mostrar as possibilidades. E é bem isso que tu está dizendo, né? Que tu tem todo um histórico que poderia, por uma hereditariedade, estar vinculado a uma carreira diferente da que tu acabou escolhendo, né? Sim, sim. O Bourdieu fala muito isso, né, sobre a questão da herança cultural e tudo mais. Então, é isso. Na prática, é isso. Tu vai herdar aquilo que teus pais estão te passando, valores e tudo mais. Então, é difícil tu romper e família não tradicional é muito complicado. Até quem tem, né, quem já é de família tradicionais de empresários, eles acabam até tendo alguma dificuldade na hora de passar o bastão, né? Imagina para quem não tem esse know-how, assim, que não tem né, esse preparo, né? Então, eu escutei desde, para com isso, tá aí na frente do computador, para de, não tá fazendo nada, vai lá comprar pão, né? E tudo isso. Mas basta romper essa barreira, que realmente as coisas começam a se tornar realidade, as pessoas começam a acreditar. Então a gente começou a trabalhar na agência de publicidade como vigilante, é isso? Isso. Aí, então, E aí, 2005 fui como é que assaltado. surgiu a oportunidade, assim? Como é que surgiu Minha a mãe, oportunidade de tu... minha mãe que era copeira, né? A gente costuma falar aqui, tipo, não entrando por esse mérito, né? Mas tem que tocar no assunto, porque minha mãe era copeira, né? Então eu precisava de um vigilante, tem um filho bem forte lá, pode ser vigilante. Então eu fui para lá, fui para lá como vigilante, e aí eu falo pouco, né? Eu vou lá, começo a trovar com a gurizada, fazer café com os diretores lá e tudo mais, e trocar ideias, e de madrugada para virar à noite, assim, para entregar algum job. E aí eu ficava lá azedando eles, né? Perguntando e me metendo. Né? E aí um deles um dia pegou e me deu uma oportunidade. Eu destravo aqui o Gustavo,
e o Gabriel, são duas pessoas que me ajudaram pra caramba, assim, né, nessa trajetória, e eu acabei encontrando ali tipo, um novo mundo. Eu não tinha, né, eu saí de lá, eu entrei como vigilante, saí de lá como diretor de arte na carteira, né, eu tive uma oportunidade enorme. Eu sei que isso também é muito difícil, mas hoje em dia basta tu acreditar, assim, e é isso que eu prego aqui, é isso que eu falo para as pessoas que me conhecem. Tu tem que acreditar, tu tem que ter fé em tudo que tu fizer, né? Independente de qual área que tu quer atuar, tem que ter fé, tem que se agarrar naquilo e acreditar que aquilo já aconteceu, agradecer. Eu sempre tive isso, né? Então, aí em 2009 teve aquela grande crise, né, da bolha lá, estourou, a agência acabou perdendo muitos clientes. Aí a primeira leva de pessoas que foram demitidas da agência, né, eu infelizmente tinha pouca experiência, né, e saí. E aí eu decidi empreender dentro do Morro da Cruz. Aí abri a primeira Gráfica Expressa no Morro da Tu Cruz, né, ficaste quanto tempo tu ficaste na agência? Entre 3 anos, 3 3 anos. anos, três Como é que anos. foi, como é que foi para ti trabalhar num ambiente que é, de certa forma, muito elitizado, né? Porque a maior parte é de formação publicitários, né? Acredito que deva ser a estrutura. Sim. E para ti ali, tu estava fazendo alguma faculdade na época, ou tu estava com alguma formação? Como é que foi a tua relação com os teus colegas, né? De te enxergar numa transição de carreira dentro daquele ambiente, que era um ambiente novo para ti, que tu estava sendo desafiado de duas formas, né? Profissionalmente, porque era uma experiência que tu ainda não tinha, que tu estava adquirindo, e por outro lado, pessoalmente, né? Porque é um ambiente novo também, que de certa forma trazia assim um movimento de testar o tempo inteiro, bem provavelmente, né? Para mim foi, eu realmente preparei esses anos que eu estava lá conversando com o pessoal e trocando ideia, realmente preparei o meu caminho, né? Não, eu digo que não sou formado, né, em faculdade nenhuma, não tenho formação acadêmica ainda, né? Mas também não sentia o peso porque eu estava leve e sabendo o que eu queria. Então, eu estava estudando o que era necessário para aquela época. Então, às vezes a gente fica se prendendo muito, a gente precisa ter formação, e eu estou falando aqui para o pessoal que está nos acompanhando, comece com o que tu tem, comece com um pouco que tu tem, né? Não interessa se, mas daqui 4 anos, cara, a gente não precisa esperar tanto tempo, e a gente pode começar e alcançar nossos sonhos da maneira que dá no momento, entendeu? Com as ferramentas. Eu sou de um tempo que as senhoras aqui, as avós, as tias mais velhas, elas faziam com um pedaço, uma coxa sobre coxa, um pacote, a família toda comer. E eu não sei como elas conseguiam fazer aquele milagre, porque acontecia. Então a gente precisa lidar com o que a gente tem nas mãos. E eu não tinha formação, realmente eu fui preparando, eu estava bem à vontade, assim, então não senti tanto peso. E se teve, isso passou tão despercebido que não me marcou. Não me lembro de nenhum momento, assim, né, nem questão de roupa, nem questão de nada, assim. Eu estava muito à vontade mesmo de buscar aquilo que eu tinha encontrado, aquela porta que eu abri, eu estava querendo desbravar mesmo, de verdade. E tanto é que ficou isso no meu coração, assim, eu fui demitido lá. Confesso para ti que queria ter mais experiência dentro de agência de publicidade, porque isso te dá, né, uma pegada diferente, mas eu acredito que tudo foi certinho para que eu chegasse até esse momento, e eu só consigo agradecer a tudo, né? Desde as minhas escolhas até as pessoas que me ajudaram, as pessoas que passam pela minha vida, as pessoas que eu conheço, porque todo mundo tem uma contribuição um para o outro, né? E hoje está aí correndo atrás do teu sonho, que é, né, ser vereadora. Começa com o que tu tem, começa com aquele pouco, aquilo ali realmente vai dar uma sustância, dá um caldo aí, né? E então,
2009 lá eu saí, fiquei de 2009 a 2014 trabalhando home office, então consegui, olha eu bem louco, sair pelas ruas tentando captar clientes. 2009 a 2014, home office. Foi já Uhum. já O fosse pioneiro. já fosse um pioneiro. Estava já prevendo isso. E eu trabalhava muito no escritório dos clientes, então eu ia lá, precisa de serviço gráfico e tudo mais, e acabava lá quando eu tinha um setor, e eu não ganhava por isso, eu ganhava na questão do material gráfico, e eu estava lá num setor desenvolvendo marketing, né, desenvolvendo a publicidade das empresas, e claro, com muitos amigos que abriram as portas. Então essa experiência aí me deu um caldo, assim, me deu uma força. Eu comecei que, dá pra ir, dá pra ir. Então, em 2014, eu decidi abrir um escritório, né, mexi a cara, assim, falei, não dá para ficar mais na sala de casa, não dá mais para ficar, né, aqui no Morro da Cruz, e percebendo a oportunidade que tinha dentro de periferia. Tem uma oportunidade que realmente não está no mapa, né? Isso desde, desculpa tocar nesse assunto, desde gestores públicos até iniciativa privada, a galera não tem um olhar de dentro. E aí a importância de a gente potencializar as pessoas que estão dentro, que vivem aquilo todos os dias. Então a gente tem que ter esse olhar, esse. Pode Por falar. que tu acha que tem tanto esse distanciamento entre esse olhar e aí a gente está aqui fazendo um bate-papo mesmo, né? Então, o que tu acha que falta no gestor público, no próprio legislativo, na sociedade civil como um todo, para fazer esse olhar para dentro das periferias e ter essa preocupação do desenvolvimento, né? Porque ele precisa acontecer de forma equivalente, né? Senão a cidade não cresce, né? Eu acho que esse é um Sim. ponto bem importante. Mas o que tu acha que falta? Por que é tão difícil a gente conseguir esse olhar para dentro das periferias, né? E da onde, em que papel que a periferia também faz? Porque isso também é uma coisa que eu acredito muito, né? Tu mesmo está mostrando isso. Tu também não esperou as coisas virem de fora, né? Talvez por ter tido valores, né? Não sei como é que foi a tua criação, talvez a tua mãe, teu pai tenham sido bons exemplos nesse sentido. Às vezes também não, às vezes a gente tem isso como uma personalidade, mas o que tu acha que falta, tanto no gestor público, quanto quem está lá legislando, e na própria sociedade civil, e nas pessoas que são parte desse meio, em contribuir, porque também tem um lado que, às vezes, as pessoas não acreditam, que é o que tu está dizendo, né? Eles acreditam que isso não é possível ser feito dentro do seu espaço, né? A gente fica sempre com aquela sensação de que, às vezes, não é para nós determinadas coisas, então a gente nem tenta, né? Que nem tu estava falando. Eu nunca me imaginei indo para concorrendo a nada, né? Eu só concorri uma vez na minha vida, que foi para presidente de Grêmio Estudantil, lá quando eu tinha meus 15 anos, e achava que nunca mais ia participar de nada na minha vida, porque minha trajetória de vida foi para um outro caminho. E aí, de repente, eu fui surpreendida pelas oportunidades, pelas escolhas, porque não é assim, as coisas não acontecem só por acontecer, elas acontecem também porque a gente vai fazendo as nossas escolhas. Oi? E o que tu acha que falta, então, para o gestor público para ter essa unidade de entendimento do que a gente pode fazer para desenvolver as periferias? Porque a gente está falando está falando aí do teu espaço, mas essa realidade ela é muito comum em outras periferias também, né? Então, E do outro lado, né, o que falta de movimento das pessoas que estão nesse ambiente e que, de certa forma, não conseguem quebrar esse ciclo e de continuidade desse modelo? na verdade, a gente tem poucas informações, assim, quem está de dentro não quer realmente se meter com política e tudo mais, então é uma briga, não é uma briga, mas é um trabalho assim de formiguinha, né? E muitas vezes as pessoas, e ainda mais falando na política atual, é muito chato, está muito chato de falar com as pessoas, discutir, e aí as pessoas acabam querendo falar coisas que nada a ver, mas é necessário,
né? De novo, eu me coloco aqui, de dentro de periferia, eu vejo que falta, primeiro, nós acreditar em nós mesmos, né? A gente precisa acreditar em nós mesmos. E eu tô aqui e não largo essa bandeira de eu quero ficar no Morro da Cruz até o ponto de realmente cumprir com o meu propósito, né? E quero, se precisar morrer aqui, vamos morrer aqui tentando, mas eu tenho um propósito, tá? Em 2014, aquela menina que entrou aqui fez eu refletir muito, porque eu estava no sofá de casa, meio chateado, reclamando da vida, reclamando dos motoqueiros que estavam aqui, né, acelerando e empinando, e aí eu, meu Deus, por que não cai, né, por que eu tava aqui do sofá de casa, e aí eu vi a Rafaela, a judoca, né, medalhista ali, dando a entrevista dela e ela falando assim, ó, o primeiro contato que eu tive com o judô foi dentro da associação de bairro da minha comunidade. Aí me deu um estralo. Eu, tipo, porra, o que eu tô fazendo? Não tô fazendo nada. Tô só reclamando aqui no sofá. E aí eu comecei a ficar inquieto. Aí eu comecei a ir para a associação de moradores, fui conselheiro lá, vi muitas coisas, vejo que também está muito travado, porque a gente acaba se contaminando com isso, desde antropólogo, ONGs, entrando dentro de periferias e realmente te deixando no mesmo lugar. Eles não querem que tu avance e eles não querem que tu seja protagonista. Então eu comecei a perceber que é um mecanismo que, como é que a gente faz para romper isso? E o poder, a gestão pública também, agora na pandemia isso é prova, não é só comida. Não é só comida que a gente precisa. A gente precisa de muitas coisas. Só que o que aconteceu? Todo mundo estava dando comida. Deixa a galera com a barriguinha cheia que ninguém vai reclamar. Só que não, agora tem a recessão, tem a questão do desemprego, e aí a gente começa a pensar como é que a gente vai resolver isso de dentro para fora, como é que a gente vai fazer geração de renda aqui. E aí eu comecei a ver que é um mecanismo que ele nos trava em todas as esferas. E no final, nem o gestor público, ele acha que não, que lá não sai daquilo. E aí sempre vem em 10 anos vem um Michel tentar fazer alguma coisa diferente e não dar continuidade, né? Então por isso que eu acho que a transformação de dentro para fora, eu estava fazendo ali o texto, a gente precisa começar a transformar pequeno aqui dentro. Eu não estou preocupado muito com a questão do que vem externo, mas sim com o interno. Quando a gente cuida do nosso interno, nosso, né, quando está bem contigo mesmo aí, Ellen, tu sabe que pode vir qualquer coisa de fora que tu não vai te abalar, entendeu? Então eu comecei a perceber que isso é o movimento certo fazer. Eu acho que a gente tem que começar de dentro para fora, pequenininho. E por mais que eu tenha realmente dado sorte ou buscado isso para divulgar um evento e divulgar, eu queria que as pessoas acreditassem. Então, quando eu vi que eu estava caminhando na rua e as pessoas estavam vendo que o que eu estava fazendo estava mudando a paisagem delas, aí eu comecei, pô, é aqui que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que aprender muita coisa, eu tenho que estudar, e aí essa questão da faculdade, a gente acaba estudando a vida toda e a gente está aprendendo em todo momento, até um simples troca de ideia com um senhorzinho na esquina, ou uma pessoa que tu conheceu lá na assembleia, ou sei lá, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, para dar. E aí a gente começa a se preocupar com as pessoas. E aí começa a ficar bom o negócio, porque as pessoas é que importam. As pessoas, elas que fazem sentido na nossa empresa, debaixo né, não importa o cargo que a gente tiver, as pessoas é que importam. E a gente tem que começar a se importar com as pessoas. E no final a gente fica batendo nessa tecla que, o político X tem que vir aqui resolver para mim. O político X, ele pode te potencializar. Tu tem que te preparar. E vice-versa, o político lá também, ele está sem projeto, ele está sem ideias e ele também precisa da tua iniciativa. Só que o mundo de hoje que tu precisa realmente provar, né? Tu tem que fazer antes de querer alguma coisa. Então a gente precisa fazer,
E aí eu comecei a ver que, tipo, eu preciso me movimentar antes de querer, eu preciso ser antes de querer, de ter. Então, aí a parada fica muito mais louca. Eu tô aqui dentro, aqui, eu respiro o Morro da Cruz. Eu te confesso que entrar em outro ambiente me transformou minha mente também, porque se tu me diz se tu quer uma Ferrari hoje, tu nunca andou numa Ferrari. De repente, né? Eu acho que tu já deve ter andado, mas quando Não, não andei. tu. Na... Tá, então, Não. quando tu sentar naquele banco daquela Ferrari, tu vai ver, que coisa gostosa é isso aqui. Meu Deus, eu nunca achei que ia querer isso, mas eu experimentei, então como é que eu faço para conseguir 2 milhões para comprar essa Ferrari? Será que eu vou ter que juntar um dinheiro nos cofrinhos? E aí tu começa a desbravar. De repente tu nunca vai ter a Ferrari, mas aí tu começa em busca do teu sonho porque tu experimentou aquilo. E o que falta nas comunidades realmente é experimentar. Só que como a gente faz se a gente tem vergonha de adentrar O em que tu alguns tá ambientes? falando, o que tu tá falando é um nome que a gente acha feio, mas que ele faz todo sentido, que é a ambição para algo, né? Quando se tu te conforma com aquilo que tu tem, né? É o que tu tá dizendo, pode ser que tu tenha uma Ferrari um dia, mas o fato de tu sonhar com uma Ferrari te impulsiona para que tu faça movimentos para chegar o mais próximo possível dela. Se Sim, tu não se desenvolve para isso, não te prepara e não sonha em ter uma Ferrari, né? Que não precisa ser uma Ferrari, eu seria sim, mais sim. humilde, eu sonhei em ter uma Cayenne, né? Pode ser uma coisinha um pouquinho menor, mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente, como ser humano, naturalmente se conforma com a situação que a gente vive. E a gente tem uma tendência natural de achar que muitas vezes o que a gente tem tá bom. Porque não é fácil sonhar em ter uma Ferrari. Porque Sim. sonhar, tu tem que sair de uma zona de conforto. Tu precisa muitas vezes enfrentar desafios no teu próprio ambiente de convivência, porque a gente sempre tem os urubulinos em todos os ambientes que a gente vive. Não importa. Sim. Sempre vai ter alguém que vai tentar te diminuir ou dizer que tu não pode ir além, ou até mesmo, às vezes, a gente se auto-sabota, porque a gente acha que às vezes a gente não é merecedor de uma Ferrari ou não é merecedor de alguma coisa. E eu acho que esse é o ponto que é fundamental de nós como seres humanos, que é justamente essa busca constante no processo de desconforto, né? Sempre estar desconfortável com aquilo que a gente está vivendo, que é o que eu estou vivendo agora. Não Sim. é que eu não estivesse confortável com o meu ambiente, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito estimulada por desafios, né? E eu gosto de experimentar coisas que podem me trazer novos aprendizados. E é por isso que eu estou nessa caminhada agora, é por isso que eu estou nesse meu movimento, por acreditar que eu tenho condições de fazer algo melhor. E é isso que tu está dizendo, né? Quando tu projeta que o teu sonho é comprar uma Ferrari, tu está, na verdade, impulsionando a tua capacidade de transformação para alguma coisa, né? E esse exemplo que tu traz para as pessoas que estão aí junto contigo, né, é justamente romper o modelo mental de achar que talvez as coisas tenham que ficar sempre distante, né, ou que talvez nem devam ser tentadas. Tu tem quantos irmãos, Michel? Tem algum? Tenho 2. Tenho uma irmã e um Dois irmão. irmãos. Eu ganhei de ti, eu tenho Somos 3 6. filhos. Eu Opa. tenho 6. Então, quando a gente Ah, tem assim 6, quando a gente é 7 irmãos e uma única mãe, né? Porque não tem como ter 2, 3 mães, né? É uma mãe. O processo né? A criança, tanto que se tu perguntar para tua filha agora, certamente o que ela vai querer, ela vai te dizer que ela quer uma coisa que talvez o meu filho é assim, né? Eu tô tomando com mais meu filho. Meu filho sempre me pede uma coisa que eu não posso dar para ele, né? E aí depois eu tenho que dizer para ele, não, baixa teu nível aqui, porque é onde a gente pode chegar mais embaixo. Mas é esse despertar de quando a gente é criança, que a gente sempre sonha com algo maior, né? Quem é que nunca sim. sonhou em ficar preso? Eu
não sei, posso estar falando uma bobagem, né? Mas sabe qual era o meu maior sonho quando eu era criança? Eu queria ficar preso na seção de doce dentro do supermercado. Porque eu achava aquilo Não, ótimo, eu queria comer todos os doces que tinha no mercado. aonde, Então, aonde foi criada? Aonde foi criada? eu vivi até os meus 7 anos de idade em Viamão, e depois eu morei em São Leopoldo até os 25 anos. Aí quando eu me casei, eu vim morar em Porto Alegre. Então, a maior parte da minha vida foi lá. Mas assim, eu tenho boas lembranças da minha história na minha infância, porque eu ficava... Onde eu morava, em Viamão, morava todos os primos, a família toda morava junto. Então, é isso que eu estou querendo te trazer. Eu acho que quando a gente... fazendo uma reflexão, porque a gente está no Dia das Crianças, então eu acho que isso é bem importante, né? A gente, quando é criança, a gente sempre sonha com algo muito maior do que a gente talvez possa ter. E a gente vai crescendo e vai acreditando que a gente não pode fazer esses movimentos, né? E eu acho que é esse despertar. É óbvio que tem um lado ruim disso, né? Que é daqui a pouco tu começar a ter frustração quando tu não consegue alcançar. Mas é tudo uma questão de equilíbrio nesse processo. Agora, pensar grande, acreditar que tu pode fazer algo transformador, ele é necessário para qualquer ser humano se desenvolver, né? Então, eu fico imaginando tu nesse projeto, né? Porque eu tô com um material aqui todo resumido sobre o teu trabalho aí, que é espetacular. Eu imagino para ti fazer isso dentro da periferia e convencer as pessoas de que elas podem fazer um processo de transformação na vida delas por elas mesmas, né? Porque muitas das vezes a gente cresce com as pessoas dizendo que a gente não pode o tempo inteiro, né? Não foi o meu caso, que eu tive sempre uma mãe e um pai muito motivador, mas a gente sabe que a maioria das vezes a gente cresce com as pessoas dizendo para nós que nós não somos capazes, não de forma assim escancarada. E aí quando a gente vê alguém com todo esse trabalho, com toda a dedicação que tu está fazendo dentro da tua comunidade e que estimula o desenvolvimento dentro da comunidade, a gente começa a se perguntar, né? Aonde que nós estamos deixando de fazer o nosso movimento para que outras comunidades possam ter esses mesmos Michels, vários Michels pensando, né? Mas o movimento é simples, já te digo já, Ellen. Agora, na história aí de ano passado, que eu vou para Santa Catarina, que não sei o quê, que tá ruim, um monte de gente querendo ir embora e tudo mais. É permanecer. Quando a gente fala que o prédio X, o lugar X é melhor do que o nosso, e a primeira oportunidade a gente quer largar embora, porque a gente não quer transformar e ficar para construir, e aí é uma lição de vida mesmo, a gente acaba abandonando e aquele lugar nunca vai ser desenvolvido. Meu movimento é simples, é permanecer dentro do meu bairro, permanecer dentro do lugar onde eu morei, onde eu fui criado. E eu percebi que ali realmente tem tesouros, e tu sabe onde tu encontra diamante. É um monte de entulho, um monte de escombro, é um monte de só lixo. E, pô, alguém tem que trabalhar, bater lá todo dia ali. O movimento é simples, é permanecer. Se eu me formar amanhã e querer ir embora, eu não vou ficar aqui, não vou transformar. E aí não tem um exemplo, não tem alguém que realmente faça. Não que eu seja o bom samaritano, mas eu digo que a gente precisa ficar realmente, se a gente tem aquele carinho. E aí te digo, tu tá no Rio Grande do Sul, tá em Porto Alegre, muitos amigos teus foram para Santa Catarina, e muitos já retornaram, já reclamando, porque não é o lugar, é as pessoas, e a gente precisa ficar e transformar, e tá disposto a transformar. É simples a receita. Então, quando eu percebi que realmente era eu ficar, e não chegou no ideal, tá bem longe de chegar onde eu gostaria que tivesse, tanto a minha vida profissional, tanto a minha vida como a minha vila aqui, o lugar onde eu vivo, tá longe. Mas aí eu vi, tipo, né, abri o primeiro Lan House, abri a primeira gráfica expressa aqui no Morro da Cruz, trouxe a cultura da comunicação para dentro do Morro da Cruz, assim. Então, tu começar a ver teu trabalho, banner, tu começar a mudar a paisagem do lugar onde tu passa, colorido, e aí tu começar a ver, aí tu tipo, cara, tô fazendo algo, e aí muitas vezes tu não consegue enxergar isso.
algum tempinho atrás agora, mas aí tu começa a perceber, pô, eu caminhei, hein? Eu fiz, eu tô aqui ainda no jogo, e aí tu começa, traz a cultura da comunicação, né? E aí depois de 2014, esse movimento, né? Conheci uma galera, conheci o Marco Ribeiro, um cara que me ajudou pra caramba, que é um cara que realmente me deu assim uma coragem de realmente, cara, tu é publicitário, tu é um cara que tu é empreendedor, tu tem que começar a te ver assim. E aí esse movimento do de fora também. E aí tem que ter essa mistura, mas não realmente deixar as pessoas, potencializar as pessoas, deixarem ela começarem a se autoanalisar, autorreflexão. A gente precisa ter isso. E aí começar a ver, pô, a gente abrir a primeira agência de publicidade dentro de periferia, que a agência formou. E aí a gente começar esse movimento. A gente vê, pô, se uma gráfica expressa virou uma agência de publicidade, então é isso. Somos a gente foi eleito aqui no Morro da Cruz a melhor agência de publicidade do Morro, porque somos únicos. Então a gente é o melhor. Então a gente tem que começar a abraçar nessas pequenas coisas, nesses pequenos movimentos, começar a realmente abraçar isso. Pô, isso é o que eu tenho de mais valioso e começar a ir para frente, lutar. Esse projeto que vocês estão estruturando, na verdade, já está, ele parou agora por causa da pandemia, que foi, foi criado tipo um centro comercial. O que que era aqui, Michel? Sim, em 2018, final de 2018 para 2019, a gente fez o primeiro centro comercial, Morro da Cruz Center. Uma ideia era ter vitrine, roda, como é que é, escada rolante. Eu queria ter o melhor aqui no Morro. E a gente fez esse movimento, né? Infelizmente, na pandemia agora, a gente teve que se reinventar, porque a primeira coisa que fechou nas restrições foi centro comercial e shoppings. A gente estava com tudo certinho, né? Tudo em dia, alvará, tudo mais. E aí tu começa a ver os lojistas de dentro falar, bah, eu não vou ficar, não posso fechar. Aqui é morro, aqui, porque tu quer fechar? Cara, a gente tem que seguir, a gente quer evolução, a gente quer algo melhor, a gente tem que ir pelo certo, não adianta tu querer achar que não vai acontecer nada. E resumindo, saíram, muitos deles saíram, outros já estavam em ponto de fechar, realmente só precisavam um estupim para, eu não quero mais, e tudo mais. E aí a gente se viu com um lugar enorme, 120 metros quadrados, e tivemos que se reinventar. E aí nasceu o Espaço Morro da Cruz. É igual a MC ao quadrado, né, a fórmula do Einstein, e da massa versus energia, lá, qualquer massa tem energia, só basta ser estimulado da maneira certa. Então a gente começou a perceber que qualquer pessoa tem energia, ela só precisa ser estimulada. Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer lugar tem energia, só basta ser estimulado da maneira certa. E aí no final de 2000, junto com o Morro da Cruz Center, a agência formou, pensou, né, criou o Natal Morro da Luz, que era realmente trazer um pedacinho da iluminação daquela festa natalina. A gente iluminou uma rua inteira aqui do Morro da Cruz com LED, né? E aí eu fui lá, o André Machado fez uma nota no jornal Metro, e aí o secretário de Cultura viu a nota e aí me chamou lá, e aí eu comecei a articular. Então aí eu comecei a ver a importância de, tipo, eu preciso me movimentar. E aí eu comecei a articular junto com eles. E aí a importância também das comunidades saberem ter esses acessos e começarem a ir e vir, né? Não para benefício próprio. Quando tu começa a fazer para o coletivo, que é muito mais difícil, e agora tu está arriscando uma coisa, né, um cargo que é para o coletivo, é muito complicado. As pessoas, elas acham que, né, para ter noção, 1000 coisas aconteceram nesse Natal Morro da Luz. As pessoas achavam que eu, agora vai ficar rico, é amigo do prefeito, não sei o que. Não, eu estou fazendo algo que realmente, tu quer se candidatar. Aí eu estou construindo algo que eu acredito, não construí nada ainda. Estou recém na minha trajetória agora, e
realmente, se eu fosse pela questão da opinião, todo mundo aproveita esses eventos achando que realmente é um palanque para tu fazer algo lá, mas não é isso. Eu tô tentando transformar de dentro para fora de novo, pequenininho, Uhum. com a minha alma aqui por dentro, entendeu? E depois, claro, a gente precisa ter articulação, a gente precisa conhecer, a gente precisa ter network, que é uma palavra que eu aprendi e comecei a colocar em prática mesmo, que é essa questão de se comunicar, de falar um com o outro e realmente viabilizar as coisas que tu tem. A gente precisa, né? Mas não é tudo para política e tudo mais, mas sim para o lugar que eu amo. Isso resumindo o Morro da Cruz, e aí o Porto Alegre ganha, todo mundo ganha. Porque a gente abre um pedacinho da cidade onde algumas pessoas acham que não tem valor, e foi incrível. O Natal Morro da Luz foi incrível mesmo. Eu estava esticando os LED, abrindo buraco, eu mesmo, e a galera, coloquei a galera para se movimentar, a prefeitura articulou o palco, né? Então foi muito legal, assim. Então a gente construiu, as pessoas ajudaram, e quando elas viram aquela iluminação, assim, elas achavam incrível, elas tinham prazer de ir para a calçada de casa, olhar a iluminação, ficar assim, coisas que fazia tempo que eu não via no Morro da Cruz. E foi incrível mesmo. Assim, eu não tenho palavra para descrever realmente a sensação e aquilo que eu deixei, assim, e realmente iniciei. E aí eu comecei a perceber que isso não era mais meu, era assim da comunidade, é nosso já, é da cidade. E já, Quantas pessoas moram em toda a estrutura, toda a área do morro? Aí tu tem noção da assim, população? sim, 35 mil pessoas, 4 quilômetros Nossa, quadrados. Se a gente fosse uma cidade, seria maior que Eldorado do Sul, ficaria entre as 60 maiores cidades, 60 maiores municípios, 35 mil pessoas. sim. E aí, Isso e no aí censo de 2009. Hoje deve ter dobrado, tá? Triplicado. É um complexo nossa, aqui, tá? é Uhum. muito, é um complexo mesmo. Agora trazendo para uma pauta que é uma das minhas bandeiras, né, e uma coisa que eu acredito muito que é o desenvolvimento social e econômico de uma cidade a partir da mobilidade, né, e do transporte. Até para ficar claro, mobilidade ela não é só, né, para as pessoas que estão nos assistindo, mobilidade não tem a ver só com o veículo, né? A mobilidade ela tem a ver com a capacidade que a gente tem de se locomover dentro da onde a gente está, que pode ser a pé, de bicicleta, de patinete, de ônibus, de táxi. Conta para nós assim, qual é a tua visão com relação a esse processo de mobilidade com um olhar de desenvolvimento econômico dentro da tua comunidade, que eu sei que tu é um cara que defende muito isso, né? E eu também eu também acredito muito nisso, né? Inclusive, eu estava numa reunião antes, nós estávamos falando sobre algumas questões que envolvem a própria questão de mobilidade da cidade de Porto Alegre. Até 1976, a visão que se tinha é que a cidade cresceria no centro. Então, tudo vinha de um eixo extremo, né, do sul, do norte, do leste, do oeste, e o desenvolvimento econômico era no centro. Tanto é que, quando eu estava lá na Carris, uma das coisas que a gente tinha da história da Carris é que em 1900, acho que agora não me lembro se foi 76 ou 73, mas é uma dessas duas datas, se criou a primeira linha transversal, porque como a estrutura privada entendia que não tinha sentido, imagina quem é que ia querer se deslocar lá da Zona Sul até a Zona Norte, quem é que ia querer se deslocar da Zona Leste à Zona Oeste, isso era muito distante, né? E até a gente tem Sim, que entender, né? Nós estamos falando lá da década de 70, né? O que acabou acontecendo? A Carris, então, encampou essas linhas transversais, né? Que hoje a maior parte da operação dela são linhas transversais, que mostraram sim. exatamente ao contrário, que a cidade começou a crescer nos seus extremos. De outra forma, a visão que se tem de crescimento dos centros dentro das suas periferias, né, o desenvolvimento dos centros comerciais e econômicos dentro das suas periferias, é uma forma de tu também diminuir esse, esse volume que a gente tem de trafegabilidade dentro da cidade, né? Tu desenvolve aquele teu eixo
e aí tu gera economia naquele próprio local. Essa é uma das bandeiras que tu defende, certo, Michel? Sim, sim. Eu acredito muito que a gente precisa desenvolver toda a cidade, né? Quando a gente começa o planejamento lá na década de 60, fazia sentido naquela época. E hoje não faz mais. E a gente precisa se movimentar para que isso aconteça, que a evolução chegue. Eu acredito que realmente a gente precisa pegar centros que todo bairro tem, cada zona tem, zona leste, zona oeste, né, zona sul, e potencializar esses pequenos centros. Aqui no Morro da Cruz, a gente, no próprio Morro da Cruz Center, a gente fez teste de pagamento de conta. E foi incrível, porque as pessoas não queriam descer o morro para pagar suas contas. E a gente começou a perceber que, tipo, pô, as pessoas querem mais comodidade, e aí elas conseguiam vir de a pé, pagar suas contas, voltar para casa. Então isso é qualidade de vida também, porque a gente acaba não colocando isso, mas é qualidade de vida, tu ter mais sossego. E aqui as características são bem cidade do interior, assim, todo mundo se indica, todo mundo se fala, e a maioria das comunidades são assim. Todas as pessoas se conhecem, entendeu? Elas começam a indicar, ali do fulano de tal faz, tal, e a gente não percebe que o segredo é nisso, é permanecer. E aí, mais uma vez, a gente vem nessa, assim, permanecer no lugar onde está. Para a Zona Leste, o Morro da Cruz, ficar, não inchar mais a mobilidade pública, o transporte público, é realmente se as pessoas fossem empregadas aqui, se elas tivessem seus trabalhos, seu rendimento aqui. Então, eu acredito que para nós melhorar essa cidade toda, a gente precisa ter esse movimento. Que, tipo, que eu possa ir de bicicleta. Eu moro na rua onde é o Espaço Morro da Cruz, tá? É na esquina de casa. Então, eu vou de a pé, eu saio com a minha filha tranquilo, eu não pego ônibus, e aí eu vejo o quanto o transporte público tá saturado, assim, porque as pessoas reclamam demais e tudo mais, porque tem esse movimento, tem que se largar daqui da Zona Leste para ir lá na Zona Norte trabalhar, né? Se a gente conseguisse desenvolver a Zona Leste ao tal ponto que as pessoas da Zona Leste tivessem seus empregos, seus rendimentos aqui, pô, aí sim a cidade iria ganhar muito, assim, sem falar que a gente está desenvolvendo mais uma parte da cidade, né? Que a gente não fica só em pequenos centros, mas a gente vê a cidade toda desenvolvendo. E o nosso projeto, o Clóvis também, que está participando, é realmente criar o turismo, criar rendimentos para as pessoas que elas fiquem. Então, o Espaço Morro da Cruz ele vem para solucionar um pouco disso, é potencializar as pessoas, realmente preparar empresas e negócios, pessoas, para que elas consigam se desenvolver dentro do bairro, mostrando o valor e a importância de elas permanecerem aqui e acreditarem no bairro e começar a acreditar em si mesmo. A gente começa a acreditar em nós mesmos e depois a gente começa a acreditar onde a gente vive e aí a cidade toda ganha. E isso não é só uma questão do Morro da Cruz, mas sim deve ter pessoas na Zona Norte com o mesmo potencial, esperando alguém que olhe assim e veja, pô, é esse caminho. Tem na Zona Sul, tem outras periferias, e aí tem Bom Jesus, e aí tem várias outras periferias, né, Restinga. Eu ficava muito incomodado também quando falava em periferia, no Natal era só Restinga. E aí a gente conseguiu desenvolver um Natal, né, no Morro da Cruz. Então aí, fala de periferia, a gente vai dar Restinga, Restinga, Restinga. Não que eles não mereçam, não que eles não tenham que fazer os negócios deles, façam. Mas também tem outras periferias, tem outras comunidades que também precisam ser desenvolvidas. E aí, mais uma vez, a gente, como as pessoas têm que enxergar a cidade e as periferias, não só que elas precisam de comida só. No Morro da Cruz tem pessoas milionárias, tem pessoas classe média alta, tem pessoas classe média baixa, tem pessoas miseráveis, tem pessoas, o heterogêneo as classes sociais aqui. Só que a gente não começa a ver isso como uma riqueza, a gente tem um trabalho para desenvolver, a gente precisa fazer um movimento, mesmo que pequeno, né, para que esse morro do futuro que a gente está chamando agora, que é o Morro da Cruz, o Morro do Futuro, e a gente tem contribuído, né, com o Natal Morro da Luz, tem a procissão do Morro da Cruz, que é uma procissão que já tem há 60 anos, então todo mundo conhece o Morro da Cruz,
fora a violência, né, que na década de 70, 80 também teve a violência da questão do tráfico de drogas na cidade de Porto Alegre. O Morro da Cruz foi meio que berço de tudo isso. Mas o Morro da Cruz mudou, mas ficou o estigma, que é o estigma de qualquer comunidade. A gente precisa realmente dar atenção e escutar um pouquinho. Peraí, Sabe que tem Michel. tu trouxesse uma coisa muito legal. A gente vai ter mais 4 minutos, mas tu trouxesse um ponto bem legal, que é exatamente isso, né? Quando tu começa a desenvolver outros centros, tu tira a concentração de renda de determinada região e tu começa a transformar uma sociedade mais equacionada, né? Com Igual. equilíbrio econômico, né? Porque não é bom, nada é bom. Quando tu não tem equilíbrio, nada é bom. Se tu tem um local que está crescendo demais e um outro que não consegue acompanhar, isso fatalmente vai trazer resultados negativos para a estrutura de uma cidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que a gente vai se encaminhando daí para o final. Qual é a tua visão de futuro com relação aos teus projetos? O que é a tua Ferrari dos teus sonhos nos teus projetos sociais? O que o Michel hoje tem? Essa é a minha Ferrari dentro dos meus projetos aqui no Morro da Cruz. Gerar renda, geração de renda, criar a questão férico no Rio Grande do Sul, trazer essa cultura. Porque outros estados conseguem, nós não conseguimos? Porque a gente não consegue desenvolver periferias? Por que a gente não tem esse movimento? E aí também porque as pessoas não querem subir, ou será que as pessoas também não querem potencializar projetos que estão dentro de periferias? E a gente tem uma série de questões que a gente vai ter que descobrir juntos, né? E realmente, eu quero que o Morro da Cruz, o Clóvis, que gosta muito de literatura periférica, é um cara que quer desenvolver. Por que a gente não tem escritores dentro de periferia? Por que a gente não tem atores e atrizes dentro de periferia? Aqui no Rio Grande do Sul, eu falo de nós, a gente não tem essa cultura, a gente não vê os grandes centros do país, isso acontece natural. Por que a gente não pode ter? Então a gente tem trabalhado muito e a gente vai continuar trabalhando para que realmente o Morro da Cruz seja uma referência turística de Porto Alegre, seja uma referência de geração de renda. Isso automaticamente, e aí a gente já começa a ajudar na mobilidade e a gente já começa a transformar outras coisas também, né? Então é o lance, permaneça no teu, não permaneça miserável de mente. Isso não permanecer dentro da sua vila não quer dizer que tu é pobre. Não pode ser pobre de espírito. Se eu não consigo ir até o Natal Luz de Gramado, eu consigo trazer o Natal Morro da Luz aqui. E aí eu começo a sentir um gostinho. Então é isso, a gente não pode ser pobre de espírito, a gente tem que ser sempre e grato pelo aquilo que a gente tem. A gente tem que fazer realmente, se a gente não consegue fazer o carnaval com tambores lindos, a gente vai fazer com bate-lata e vamos fazer, e vamos transformando, vamos a caminho da nossa Ferrari. Para tu ter uma Ferrari tem que ter o Fuca, tem que ter o Uno, tem que ter, né? Isso aí. Tu sabe que eu tenho uma teoria, eu prefiro 1% de alguma coisa do que 100% de nada. Né? A gente às vezes fica achando que o movimento ele só pode acontecer quando tu tem tudo, né? Que tem aqueles ditados que diz que o bom é inimigo do ótimo. E é isso aí, o negócio é fazer o movimento, é fazer a coisa acontecer. Michel, muito, muito obrigada, adorei te conhecer. Quero ver se a gente marca um dia para eu te visitar aí. E quero, assim, desejar boa sorte para ti, dizer que é muito legal ver pessoas que transformam a cidade, pessoas que estão aqui com um propósito de vida mesmo, de fazer algo transformador na vida das pessoas. Quero te agradecer a tua disponibilidade, o teu tempo, de ficar da tua filha, né, que eu vi queridinha ali participando, né, e dizer que estou à tua disposição. A gente tem 25 segundos, então eu fico bem lisonjeada de ter te recebido aqui hoje, tá? Agradeço pelo convite, boa sorte para ti e espero que realmente tu consiga alcançar os teus sonhos. Tua Ferrari, né? Olha, teu foguete, o que tu desejar na tua vida, tá? Obrigado também pelo convite. Tchau.